Olá, você amigos e amigas, irmãos e irmãs de Ideal Espírita que sempre estiveram conosco aqui na página Estação da Luz Espírita. Os nossos sinceros agradecimentos pela sua companhia, pelas vibrações, pelo acompanhamento a esse trabalho que vem desde 2018. Muitíssimo obrigado mesmo. Mas nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui o acervo das web rádios Estação da Luz de Natal, da web rádio Cristo Consolador de São Paulo, além de obras da codificação, obras suplementares, textos, palestras, entrevistas, etc., para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades, para seus estudos, suas pesquisas, seu lazer. Lembrando, não tem fins lucrativos a página Estação da Luz Espírita. O objetivo é a divulgação da doutrina. E é por isso que convidamos você agora para mais esse programa excepcional. Programa Psicologia do Amor, segundo Joana de Ângeles. Homossexualidade, primeira parte, com Kátia Farias, na web rádio Cristo Consolador. Imperdível. Vamos conosco. Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, reunidos nesse canal maravilhoso, Web Rádio Cristo Consolador. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, porque hoje o assunto é um assunto muito bom, muito delicado, mas ele é muito longo e eu dividi em duas partes, tá bom? Vamos para a parte 1 hoje. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais que coordenam esse trabalho da Rádio Web Cristo Consolador, ao mentor espiritual de cada um de nós, que possamos, nesse momento, sermos intuídos, orientados por esses mensageiros do bem, que as reflexões da noite de hoje possam chegar aos nossos corações, para que possamos refletir sobre um tema tão importante, que ainda sofre tantas discriminações, tantos tabus, e precisamos falar disso. E assim, agradecemos mais uma vez estarmos aqui, pedimos a Deus e a todos esses amigos queridos que possamos dar início a essas reflexões da noite de hoje, com todo carinho para vocês. Bom, gente, não esqueçam de deixar o like, viu? Se inscrever no canal, para que compartilhar para aquelas pessoas que não têm oportunidade, não é? Colocar no Zap, dos grupos, porque o tema de hoje é um tema bastante controverso. Mas, pelos estudos que fizemos, com a orientação, com certeza, dos amigos espirituais, e a Joana de Ângeles, quem conduz tudo isso, nós vamos falar sobre homossexualidade. Aí nós vamos compreender melhor, nós vamos ter um olhar novo para esse tema, um olhar com muito carinho, com muito cuidado e com muito respeito. Porque começamos lembrando que as leis da vida permitem que os espíritos utilizem variados perfis, é natural, de programação reencarnatória. Então, se nós podemos entender o que são as leis da vida,
são as formas que nós poderemos reencarnar diversas vezes. Podemos reencarnar em um só sexo, podemos, para depois fazermos um longo percurso no sexo oposto, ou reencarnar alternadamente em um ou em outro sexo. Aí nós vamos nos referir às informações encontradas no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, no prefácio Sexo e Obsessão, onde o nosso querido Manuel Filomeno vai falar exatamente disso. Então, nós temos que procurar entender esse processo, porque é um processo, e pensarmos no fenômeno que tem nesse processo, no fenômeno de aprendizagem. Damos aqui um exemplo que aqui o próprio Divaldo dá para nós. Um aluno poderá fazer as matérias do seu curso lentamente. Podemos, não é? Hoje, com essa questão de créditos, não é do meu tempo, que a gente tinha que fazer integralmente todas as matérias. Mas hoje tem essas questões de crédito. Então, o aluno pode fazer, assim, tem o máximo de créditos e tem o mínimo. Ele pode fazer o máximo que ele puder ou o mínimo. Então, ele vai estudando esses conteúdos de forma lenta e gradual, ou tudo de uma vez. Mas está provado que, didaticamente, não dá tudo de uma vez. Então, se nós tivermos a energia, a capacidade para empreender esse esforço, a coordenação pedagógica da instituição vai permitir que avancemos mais rapidamente para os níveis seguintes, não é assim? Outros alunos não receberão essa permissão para tentar um investimento assim tão ousado, que certamente ultrapassa a capacidade de conquista desses aprendizes. Mas se ele apresentar um bom rendimento, acontece, não é? Dentro da proposta que ele elegeu, ele continuará cursando. Porque se ele está seguindo tudo direitinho, está avançando, tirando boas notas. Agora, se o nível logrado não for o esperado, o que acontece? Os professores vão redirecionar esse aluno para um outro programa. E é muito justo, não é, gente? Não está indo bem, vamos para uma aula de reforço, às vezes até repetir de ano. Mas esse trabalho de aprendizagem, né, esse percurso que ele tem que seguir num ritmo mais lento, pode ser que isso seja para ele a melhor forma. E cada um tem a sua forma, gente. E está tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem pecado nisso. A Joana, inclusive, ela fala muito da questão da evolução. Para a gente não ficar tão perturbado assim, ela diz que é um processo. E o que é um processo? Tem todo um segmento, tem toda uma programação. A natureza não dá saltos. Nós também não podemos dar saltos. Então, a gente vai no nosso tempinho, na nossa forma. Então, isso é a estrutura íntima de cada um, que é o fator que determina a nossa velocidade no cumprimento dos compromissos escolares. Tem gente que vai bem, tem gente que com 17 anos, eu soube até de gente com 16, que fez o pré-vestibular e passou. Às vezes tem que entrar com recurso judicial, porque é muito jovem, ou porque não terminou ainda o outro período, já quer avançar, mas às vezes ele tem condição de avançar, estuda muito, são espíritos já mais maduros, não é? E esses conceitos vão evidenciando
que a tarefa evolutiva de todos os espíritos é desenvolver as qualidades psíquicas inerentes às duas polaridades. Olha que coisa bacana isso que a gente vai aprender hoje, ou recordar. Essas qualidades, gente, tá difícil essas mudanças de tempo para mim, viu? Esse pigarro é insuportável, parece até que eu fumo. Essas qualidades psíquicas predominantes em uma... Ai, gente, desculpe. E outra polaridade, quer dizer, essas qualidades, elas são divididas em duas. A energia e o amor. Então, o amor é uma qualidade psíquica. Então, o que é essa energia? A capacidade de enfrentamentos, a ousadia, a liderança, o destemor. É uma característica predominantemente masculina. Eu não concordo muito com isso, não, porque eu também tenho o direito de concordar e vocês também. Mas não é? É uma característica, não quer dizer que não existam mulheres que tenham essas características também, ousadia, liderança, destemor. E a segunda qualidade é o amor. A capacidade de quê? Do acolhimento, da doçura, a compreensão, a sensibilidade. Tá, é uma característica predominantemente feminina. Não quer dizer que só as mulheres são doces e compreensivas e sensíveis e acolhedoras e que os homens sejam só assim. E aí nós vamos entendendo por que nós precisamos das duas polaridades para chegarmos ao equilíbrio, ao caminho do meio. Porque tem muita mulher aí, eu vou dizer, não tem essa doçura toda. Quer dizer, falavam, né, que eu era meio espírito assim, rebelde, mas não rebeldia de fazer coisas. Não, rebeldia de não aceitar tudo. Vai colocando xarope, não é bem assim. Que xarope é esse? Para que serve? Questionadora. Então, é uma capacidade, é uma característica muito masculina. Também, né, o homem é mais assim, divergente. Mas hoje eu vejo que tanto homens quanto mulheres já estão muito mesclados com essas qualidades psíquicas e a gente vai entendendo por quê. Porque ambas as polaridades, quando plenamente desenvolvidas, levam à conquista da sabedoria. Então, por enquanto, a gente pisa ali, né, não é muito doce, no outro não é muito acolhedor, no outro a gente não é muito ousado, mesmo sendo homem ou mulher, do gênero masculino ou feminino, mas quando conseguimos desenvolver essas duas polaridades, essas duas energias, essas duas qualidades psíquicas, vamos conquistar a sabedoria. Está aí o nosso exemplo máximo, que é Jesus. Então, um espírito, ele pode realizar grande parte de sua jornada aqui no nosso planeta, né, nessa jornada evolutiva, em um mesmo sexo. Pode, se for da preferência dele, desde que, ao longo dessas reencarnações, ele consiga desenvolver os valores evolutivos inerentes às duas polaridades. Mas se isto não acontecer e o rendimento do aluno não for esperado pelos seus tutores, haverá um redirecionamento do programa. Olha com que inteligência isso funciona. Como assim? Se
Se ele desenvolver de forma muito desproporcional apenas a característica de uma das polaridades, ou se desrespeitar o sexo oposto, a divindade fará com que ele tenha alterado o plano de aprendizado reencarnatório. Olha, a coisa é um processo, é muito delicado isso. Deverá retornar ao corpo alternando as experiências em um e em outro sexo, a fim de que os valores da masculinidade e da feminilidade sejam assimilados de maneira mais equânime, né? Mais para o meio, para o centro, para o equilíbrio. Mas quer dizer que é desequilibrado, então, a pessoa que é homossexual, ela é Não, vamos ver direitinho como é bacana esse estudo de Joana. Porque a Joana de Ângeles, ele afirma aqui, veja bem, a mentora espiritual, nesta reencarnação, ela desenvolveu de forma bastante equilibrada as duas polaridades psíquicas. Como assim? Privilégio? Por quê? Aí o Divaldo diz que até onde ele pôde examinar, porque foi ela quem disse para ele, ela tem reencarnado sempre como mulher nos últimos 2000 anos. Eu fiquei assim, pasma. Gente, então, vamos ver, o doutor Jorge André também fala sobre polaridades, mas não tão explicado como que a gente vai falar hoje um pouco. 2000 anos, sendo apenas do gênero feminino, do sexo mais feminino, ela vem desenvolvendo as duas polaridades. Vamos ver o que o Divaldo explica sobre isso. Ele diz que não pode informar com certeza em qual gênero a benfeitora teria renascido antes desse período, ou nesse ínterim. Isso ele não sabe, até porque é vedado a ele, não é porque ela é a mentora dele que ele vai saber de toda a vida dela. Aí seria, né, ela já foi mãe dele, como Joana de Cusa. Então, os pais são sempre maiores que os filhos sempre menores que os pais. Então, não cabe aos filhos certos questionamentos, querer saber detalhes de tudo. Por quê? Existem coisas que dizem respeito só ao espírito. É uma privacidade dele, de reencarnações que ele não queira citar. Então, talvez, ele diz, que ela tenha experimentado a masculinidade em época bastante recuada, uma vez que ela apresenta simultaneamente, ele sabe bem disso, a doçura de uma mãe e a energia de uma verdadeira líder, quando ela pega lá as orelhinhas dele e puxa, porque ele já falou isso várias vezes. A gente não se fia naquele hábito lindo, azul, como de Nossa Senhora, que ela é só doçura. Mas é claro, aí lembramos de Jesus, que falava dos hipócritas, condenava a hipocrisia, mas amava-os. Amava os hipócritas, os falsos. Ele amava, sem ter raiva, sem emitir nenhuma expressão raivosa, de ódio, quando dizia que, né, até quando estarei dentre vós, hipócritas e tal. Mas nós não, já até falei isso. Quando somos nós que falamos da hipocrisia de uma situação, a gente vai cheio de raiva, de ira, a gente já quer pegar o pescoço, e a gente fica, né,
aquele sentimento, a gente não fica amando o hipócrita, a hipocrisia, vamos dizer assim, a gente acaba ficando com raiva. Ela, aqui, ela treinou, porque é um treinamento, um sexo, no outro. Então, pode ser, como ele diz, que como ela apresenta essas duas polaridades, ele acredita, claro, que ela tenha passado em algum momento, sabe-se lá quando, pela personalidade, né? Pela reencarnação no sexo masculino. Ele diz também que outra explicação para o desenvolvimento ambivalente das duas polaridades é que, ao longo dos últimos 20 séculos, Joana tenha vivenciado a condição feminina em suas reencarnações mais expressivas, que podem ter sido entrecortadas por alguns intervalos em que retornou ao corpo físico no sexo masculino. Isso só nos interessa, e foi publicado, para a gente entender um exemplo que a própria Joana permitiu que se colocasse a respeito dela. Isso não tem, assim, nenhuma especulação, nenhuma fofoca aqui da vida da Joana, né? É o próprio filho dela que está falando. Mas ela pode ter ampliado as suas expressões psicológicas de liderança e energia, mesmo experimentando apenas a reencarnação no sexo feminino. Aí, moçada feminina, né? Também nós, mulheres, podemos chegar a essa evolução, né? Esse equilíbrio, não só sexo também, ser feminino ou ser masculino. Agora, durante toda essa jornada, porque dá licença aqui um parênteses, tem homens que têm a doçura da mãe, são acolhedores também. Homens que são misturados de mãe e pai, são pães. Então, durante toda essa jornada existencial, pela qual também todos estamos transitando, ele diz que ele aprendeu com ela, com Joana, disciplinas rigorosas. Eu sempre digo isso, porque eu sempre ouvi o Divaldo falando sobre isso, que a Joana não era muito diferente do Emanuel, não, na questão do rigorismo, da disciplina. Então, ele diz que também recebeu belíssimas lições de ternura maternal. Nisso ela difere muito do Emanuel. Não que ele não seja um quase doce de pessoa, não é? Mas ele é acolhedor, muito acolhedor, mas não tem realmente essa doçura da Joana. Ele era o guia espiritual do Chico Xavier e apresentou-se ao médium na sua psique, na sua indumentária psíquica masculina. Então, aonde até agora foi dado as informações para analisar, ele esteve reencarnado como homem nos últimos 2000 anos, gente. Assim como a Joana nos 2000, ele nos 1000 aí, não é? Então, o que acontece? Quando esse espírito fala sobre o amor, ele demonstra, assim, um sentimento profundo de maternidade. Ele pode ter desenvolvido em reencarnações como mulher ou em experiências de devotamento, abnegação, mesmo que reencarnando no gênero masculino. Até 2 exemplos muito fáceis. Quando o homem fica viúvo, quando ele realmente assume não o papel de mãe, mas o papel da ternura materna, ele acaba desenvolvendo, não é? Ele é realmente uma mãe. No banho, nas refeições, faz questão de não terceirizar isso, faz questão de fazer ele pessoalmente, todo esse trabalho de cuidado, de carinho com a criança. E também quando se separa. Quantas vezes o homem, hoje a guarda é compartilhada, na maioria das vezes, você tem aquelas brigas horrorosas, ou quando, por um motivo ou outro, perde a guarda e ele fica com a guarda, também
pode se desenvolver nele, abrir-se na sua psique, nossa, toda a sua maternagem, toda essa coisa de mãe, de cuidados, de fazer dormir. Claro que pode. Então, nós conhecemos homens que são nitidamente meigos, dóceis, apesar da influência fisiológica do que? Da testosterona, que é o hormônio masculino, e para que essa característica sensível aflore, o ser não necessariamente terá que reencarnar como mulher. Isto está, para quem quiser estudar o tema das polaridades sexuais no processo reencarnatório, consultar o livro Pinga Fogo, do Chico Xavier, que foi organizado pelo Saulo Gomes. E na primeira fase, da primeira parte do livro, no capítulo 14, temos as reencarnações na mesma família. Então, vejam bem que tudo que falamos e tudo que tem nessa pesquisa do Luiz Fernando Lopes, com a autorização de Joana, tudo tem indicação, origem bibliográfica, onde encontrar, como se aprofundar. Não tem achismo aqui. Bom, quanto à orientação sexual, os geneticistas eles têm tentado encontrar genes que explicariam o comportamento sexual. Muito bem. Mas também existe uma outra corrente científica na área de quem? Da psiquiatria, que tenta identificar os neurotransmissores cerebrais que responderiam por estes fenômenos. Agora, um dos aspectos do comportamento sexual que as pesquisas mencionadas tentam decifrar é a orientação sexual. O interesse que o indivíduo possui em estabelecer o relacionamento afetivo sexuais com o gênero oposto ou com o mesmo gênero. Como é que se dá isso? Como é que se dá? Como se estabelece esse interesse? Então, analisando a questão pelo ângulo da ciência e da espiritualidade, o espírito realiza experiências em 4 modalidades de conduta sexual. Aqui, o organizador, claro, ele se baseou totalmente nas orientações de Joana, do que ela já escreveu em outros livros, em capítulos separados, nas obras de Manuel Filomeno, André Luiz. Então, eu sei que hoje existe todo um alfabeto para as comunidades LGBTQIA+, mas nós não vamos falar disso. Nós vamos falar das experiências que a ciência e da espiritualidade analisam. São 4 modalidades. Que é a assexualidade, que nestas circunstâncias o indivíduo possui a estrutura anatomofisiológica saudável, sem nenhuma disfunção, mas a sua estrutura psicológica faz com que ele não experimente a presença ostensiva da libido. E nós já conversamos sobre a libido na outra semana. Esse indivíduo normalmente atravessa toda a existência sem buscar nenhuma parceria afetivo-sexual, aplicando suas energias em outros campos de atividade. E quando a gente falou semana passada sobre a libido, ela pode ser deslocada para várias outras atividades. E segundo a heterossexualidade, nesta experiência, o indivíduo realiza um aprendizado sexual relacionado à perpetuação da vida biológica. É a orientação sexual que podemos denominar de convencional, tá?
Aqui não está dizendo se é certa ou errada, boa ou má. Apenas isso. Convencional, porque é adotada pela maioria dos seres humanos. E ponto final. A homossexualidade, que é o terceiro fator, que neste contexto, o indivíduo elege um parceiro do mesmo sexo, no que diz respeito à escolha de parceiros afetivos sexuais. Ele apresenta a estrutura anatomofisiológica que não corresponde ao seu perfil psicológico. Depois nós vamos explicando. E depois, a quarta, ele fala sobre a bissexualidade. Eu sei que para muita gente isso tudo é muito confuso, mesmo até entendendo bem a explicação, mas não aceita. Mas nós vamos falar sobre isso também, sobre os preconceitos, o julgamento e o não acolhimento e a falta de amor. Na bissexualidade, encontraremos um indivíduo que apresenta interesse em se relacionar ora com o sexo oposto, ora com o mesmo sexo. Ora, isso não significa que ele possua dois sexos, viu, gente? Aqui. Dois sexos biológicos, não. Quando o indivíduo, de fato, possui dois sexos biológicos, a ciência, gente, denomina esse quadro de intersexualidade ou hermafroditismo, mas a palavra hermafroditismo, há um tempo atrás, ela foi retirada esse nome para ficar intersexualidade. Então, que não corresponde a uma forma de orientação sexual, não tem nada a ver, mas a uma anomalia biológica amplamente estudada pela medicina, porque a expressão intersexualidade é tecnicamente mais adequada. Não é que a outra, hermafroditismo, é feio, errado, certo? Não. A ciência determina que é mais adequado falar de intersexualidade, para não se achar que a pessoa é monstruosa. Não é isso. Ela traz essa anomalia de um correspondente lá na hora da fecundação. Eu não sei nem como é que se dá, eu não vou ficar aqui dando palpite, que não é minha área, mas a gente estuda, a gente lê, e existem aí explicações científicas. É só lá no Dr. Google, ele explica tudo. Então, procurando sites seríssimos da Cielo e o Google acadêmico, a gente encontra tudo. Então, vamos embora, né? Pesquisar, buscar o conhecimento. Então, a espécie humana pode apresentar-se na vida biológica em dois gêneros, o masculino e o feminino, uma vez que o ser espiritual foi criado por Deus para expressar as duas polaridades aqui. Que eu fico torta aqui. Em uma oportunidade, ele mergulha na forma física masculina, em outro momento na feminina, e assim vai. Como ele mesmo falou, que Joana ficou 2000, Emanuel 1000, mas entrecortados nesses milhares de anos aí, sabemos da vida das pessoas, dos espíritos. Não é porque a Joana ou o Emanuel tem que expor a sua vida pessoal. Agora, em outro momento evolutivo, tratamos de aprender as lições que a experiência feminina disponibiliza. E para que a vida seja plenamente saudável, a consciência deve elaborar um comportamento que proporcione uma perfeita sintonia entre o sexo no qual reencarnamos e a nossa manifestação psíquica. Gente, fenomenal isso, porque
Não é todo espírito que vem reencarnando séculos, alguns séculos, como homem ou como mulher, que quando precisa vir em outro sexo, né, em outra orientação, ele não possa ter um tempo para se readaptar. Pode. Significa que se renascemos na condição masculina, a nossa expressão psicológica deve ser masculina. E se nos encontramos na polaridade feminina, é porque o nosso psiquismo precisava experimentar a dinâmica emocional feminina. Aí é que vem outras questões muito bacanas. Então, Deus, na sua bondade infinita, nos coloca no contexto de que necessitamos. Cada um vem no sexo que necessita para superar as nossas dificuldades, o que vai fazendo a conclusão que a orientação heterossexual é aquela que contempla as duas modalidades de expressão sexual projetada pela evolução. Está aqui no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, também no capítulo 14, Mudança de Sexo. Bom, eu não pude deixar de jeito nenhum de ir lá pegar o meu antigo, Dias Gloriosos, aqui, para ir lá no capítulo 14, sobre mudança de sexo, onde a Joana, gente, infelizmente, precisaremos de um workshop, um seminário, só para este capítulo, Mudança de Sexo, do livro Dias Gloriosos, de Nossa Joaninha. Esse livro é tão bonitinho, a capa, olha só. Mas ele já é antigo. O novo não tem mais essa capa tão linda, porque deve ser caro também, né? Essas capas, geralmente, quanto mais elaboradas, mais caras. E esse não é o objetivo, né? De capas caríssimas, até porque não tem fins. O fim é filantrópico, de doação para a Mansão do Caminho. Então, esse capítulo de mudança de sexo, eu fiz questão de trazer aqui e dizer que é impossível falar do que está aqui, porque tem que estudar esse capítulo com muita profundidade. E é belíssimo. Explicações que, apesar de eu já ter lido algumas coisas desse livro, porque ele nem faz parte da coleção da psicologia profunda, mas ele é totalmente psicológico, não dá tempo da gente ler tudo, fica muito... Eu precisaria de ter não sei nem quantos anos, 200, 300 anos, assim, mais ou menos um Matusalém, para poder estudar tudo que se refere aos temas aqui propostos. Então, a gente pega para fazer um estudo, palestra, mas não dá para aprofundar. E então, vejam bem, frequentemente o espírito programa uma longa jornada, apenas em um sexo, como já foi falado. Mas quando se transfere para outro, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes ainda se encontra com as marcas psicológicas, como eu havia falado, do sexo anterior. O cara vem homem, dorme 1 ano, gente. Um dia ele precisa ver mulher. A gente não pode querer que ele, às vezes, como ele não tem ainda equilíbrio, não é porque ele tem 2.000 anos que a Joana conseguiu esse equilíbrio. Muitas vezes a pessoa pode ficar 3.000 anos e não se equilibra. Depende do padrão de comportamento, da teimosia, depende de um monte de coisa, a gente já sabe disso. Aí vem com aquela marca psicológica do sexo masculino. É uma mulher, mas que vem totalmente ainda muito pregnante na pessoa, né, na mulher, nessa reencarnação de homem.
Então, a homossexualidade, olha que legal isso, é um fenômeno provocado por diversos fatores, gente, onde as pessoas ficam, ele sem vergonhice, ele é isso, ao julgamento, ao dedinho. Esquece que tem um para o alto e 3 para mim. Então, cuidado com esse negócio de lá, não sei o quê, isso é uma coisa horrorosa. Fazer isso com qualquer pessoa que seja diferente. Mas diferente de quem? Quem disse que o diferente não sou eu? Por que o certo ou o normal sou eu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse dedinho. Então, vejam bem, é quando... E um desses fatores, algo preponderante, é quando em uma encarnação anterior o indivíduo não soube manter a postura psicológica e emocionalmente equilibrada, aquilo que eu estou falando. E ele pode repetir isso durante sei lá quantos séculos. Sei, eu também não tenho essa ideia. O abuso, até porque falta-nos também não é mais evolução espiritual. Mas a gente já não vai querer saber tudo nos mínimos detalhes, mas nesse livro de Dias Gloriosos, a Joana dá detalhes. Então, ele vem com essa postura psicológica, emocionalmente equilibrada, quando ele sabe manter. Quando ele não sabe manter essa postura, o abuso das experiências em uma das polaridades impõe a necessidade do retorno em outra forma, a fim de aprender a respeitar a função sexual. Então, a homossexualidade tem suas causas profundas na intimidade do ser espiritual. Tem um exemplo aqui, eu separei 2 exemplos. Vamos ver esse. Imaginemos uma mulher que vive exclusivamente para o sexo, iludindo vários homens e contribuindo para a dissolução de lares. Na próxima encarnação, ela poderá retornar em um corpo feminino também. Não vai ser homem, não. Né? Tá falando, mas também pode vir como mulher de novo, tudo bem. Mas pode desenvolver algum transtorno sexual, como a frigidez. E nós que estamos estudando transtornos, as parafilias, tudo isso, aí foi bom para mim estar estudando Joana na área da sexualidade, principalmente nessa parte da homossexualidade, onde nós temos visto muitos, são milhares mesmo, de casos de disfunções sexuais. Mas também poderá renascer em um corpo masculino, está dando esse exemplo. E conservar as tendências psicológicas femininas, caracterizando a orientação homossexual. Pode. Significa que uma mulher que haja violentado os sentimentos da dignidade humana, adulterando, destruindo a vida de muitos homens, reencarna em um corpo masculino para aprender a valorizar o gênero do qual abusou. Mas isso é lei de causa e efeito, gente. E a pedagogia divina é justíssima. Mas a sua mente preserva as suas expressões psicológicas de vidas pregressas. Aí que é o samba, né? A coisa que enrola tudo aí, que no sentido oposto, um homem que de alguma forma se utilizou do sexo para o prazer irresponsável, para seduzir mulheres e desprezá-las em seguida, poderá reencarnar novamente como homem, tranquilamente, e desenvolver um distúrbio orgânico ou psicológico que lhe provoque transtornos sexuais, como disfunção erétil. Nós que trabalhamos nesses casos em consultório,
Já vimos vários casos. Ou poderá reencarnar em um corpo físico feminino e conservar traços psicológicos masculinos, que irão configurar a sua inclinação homossexual. Equivale dizer que quando ele se utiliza da masculinidade para perturbar e contaminar os sentimentos femininos, retorna exatamente no gênero que corrompeu, mantendo as suas características emocionais e afetivas de encarnações anteriores. E aqui cita o livro Ação e Reação, do André Luiz, no capítulo 15, Anotações Oportunas. Em Vida e Sexo, de Emmanuel, esse livro é bem danado, sobre o capítulo 21, homossexualidade. E o Raul Teixeira, lá com o Camilo, ele tem os desafios da vida familiar, na parte 2, na questão 28 e 29. Então, vocês vejam as referências, seríssimas referências confiáveis. Então, somente a divindade, Deus, que é o nosso Pai amantíssimo, saberá em qual mecanismo provacional expiatório o indivíduo renascerá. A homossexualidade pode ser vista como uma dificuldade evolutiva relacionada, olha que explicação tão bacana, a adaptação do ser espiritual ao gênero no qual reencarnou. É uma dificuldade evolutiva, mas, olha só, sem nenhuma censura ou preconceito da parte minha também, e aqui eu de volta dizendo da dele, da minha nenhuma, compreendendo-se como uma experiência do espírito, em vez de visualizá-la como uma patologia. Isso até já saiu da OMS. Não se trata de uma anomalia, como as pessoas, ainda espíritos imaturos, espíritos grosseiros, preconceituosos, chamam a pessoa de doente, né? É um monstro. Não é uma anomalia, por mais que se tenha preconceito contra essa nobre expressão de conduta. A anomalia, vamos lá, ele fala aqui do hermafroditismo, é uma anomalia, porque nascer com os dois sexos, né, o feminino e o masculino, com certeza foi aí um trajeto aí dos genes ali. Quem é geneticista vai saber explicar isso muito bem, e lá no Dr. Google também. Agora, anteriormente, a homossexualidade era compreendida como uma questão psiquiátrica. No entanto, em face de análises científicas mais profundas, foi constatado que se trata de uma variante do comportamento humano. Aí Emmanuel diz assim, não é? E nada que é humano deve nos causar espanto. É uma variante, não tem variante do vírus, variante de tanta coisa, tem também variantes do nosso comportamento. Tem, porque nem todo mundo é mau, nem todo mundo é bom ainda. Então, existem as variantes, não é? Que vão nos fazendo crescer. Assim, até como de outros animais. A razão pela qual a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já retirou um bom tempo do seu Código Internacional de Doenças a orientação sexual daqueles que se relacionam com indivíduos do mesmo sexo. Agora, é importante diferenciar que o desejo, a inclinação, o afeto por uma pessoa do mesmo sexo é algo que é denominado de orientação sexual. Agora, a decisão
Então, assim, a decisão de realmente se relacionar com alguém do mesmo gênero é uma opção do indivíduo. Bacana a gente conseguir separar isso. Olha que legal, podendo entender. Pode acontecer essa desadaptação, ele nasce, vem com essa pregnância do feminino ou do masculino em sexos opostos, aí se apaixona, tem o desejo, a inclinação, a orientação dele tem que ser respeitada. Agora, a opção é dele. E seja em que faixa de orientação sexual o ser se movimente, mesmo que não represente a opção ideal para quem, estaremos sempre diante de um processo de evolução e a gente tem obrigação de entender isso. Sabe por quê? Porque nós já temos muitos desequilíbrios, que sai ainda muito nessa área sexual. Aqui no livro, ele pede para a gente ver o livro, dessa informação, no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Esse livro agora faz parte também da coleção psicológica, porque para a gente que já está estudando essa série, antes dessa nova, tinha outra. Então foram retirados 1 ou 2 livros, não lembro agora, e não era nem numerada a coleção. E entrou esse livro, Encontro com a Paz. Perdão, erro meu, apague tudo. O Encontro com a Paz e a Saúde faz parte, sim. É um outro livro sobre saúde que entrou também, eu me confundo os dois. Esse outro fala só dos desequilíbrios da saúde, ele era pequenininho, agora ele vem no formato maior. Esse entrou para a coleção, e eu sempre confundo o nome dos dois. O Encontro com a Paz e a Saúde, gente, da Joaninha, no capítulo 8, Reflexões sobre a Sexualidade, este livro é um espetáculo. Assim, ele nos prende demais. Foi um estudo, nós já tivemos a oportunidade de estudá-lo em várias turmas. Nossa, quanto mais a gente lê, mais a gente vê que não sabe absolutamente nada e aprendemos coisas sensacionais. Porque a Joana é a Joana, né? Então, as leis biológicas estabelecem para a criatura humana as definições fisiopsicológicas que vão servir de parâmetro para o nosso comportamento na área sexual. Toda vez que nós desrespeitamos os recursos genésicos e aplicamos indevidamente, é óbvio que vai adquirir uma dívida perante quem? A consciência cósmica e a própria consciência. Daí poderemos reencarnar trazendo a matriz dos vícios, mas movimentando-se em um corpo diferente, o que induz o espírito a deixar vazar aquelas características psicológicas de encarnação anterior. Esse é um fenômeno que faz parte do trânsito evolutivo e pode ser interpretado como um acidente de percurso. Ninguém contava com isso, né? Nem eu, quando li também, fiquei pensando nisso muito, nesse acidente de percurso. E no caso da homossexualidade, a finalidade desta inversão de polaridade sexual é estimular o indivíduo a superar as dificuldades provocadas por sua conduta anterior, gente, quando se entregou às paixões desgovernadas, paixões que nós trouxemos em desequilíbrio. Olha que beleza isso. Eu estou achando que nós vamos fazer 3 capítulos, viu? Porque bem, esse capítulo aqui desse livro é um livrinho quase, porque ele é muito interessante, porque eu penso e vejo e confirmo que é a nossa maior dificuldade
que nós temos é nessa área. Veja bem, ele diz o seguinte: além das causas espirituais em decorrência dessas encarnações anteriores, a homossexualidade pode originar-se na encarnação atual. Veja bem, em mecanismos de experimentações sexuais que o ser realiza quando está atormentado. Na fase da adolescência, que a gente tem que realmente prestar atenção, quando anseia por descobrir valores, aspirações, o jovem, né? Assim como ele experimenta maconha, álcool, também ele vai experimentar sexo em suas diversas formas. Tudo vai depender da orientação e nosso trabalho da evangelização. Sempre falo isso, né? Chato, mas é verdade. Então, vou dar 2 exemplos rápidos, porque já estou quase na hora. Meu Deus, eu falo muito. Então, tem um exemplo aqui, que eu vou encerrar nesses exemplos, para falar dos reflexos do passado na próxima aula. Aula não, gente, que coisa horrorosa que eu falei. Até parece que eu sou professora de alguma coisa. Na nossa próxima reflexão. Tem um exemplo que diz assim: nesse particular, falou dos jovens, né? É comum que os pais também tenham alguma influência. Olha só, muitos pais bastante atormentados planejam ter um filho do sexo masculino e são surpreendidos pelo nascimento de uma filha. Se revoltam contra a circunstância indesejada, já vi isso, e acabam tratando a filha de uma forma incompatível com a sensibilidade feminina, como se ela fosse um menino. E da mesma forma encontramos situações em que a mãe, por exemplo, gostaria de ter uma filha e é colhida pela insatisfação. Vejam bem se isso é causa de insatisfação, né? Quando a gente torce, que a gente quer a mãe, fica assim: ai, Senhor, não importa o sexo, tudo bem, até gostaria, mas importa que venha com saúde, né? Que seja, a gente deseja tudo de bom para o filho. Então, colhida por essa insatisfação de ter um menino em seus braços, sim, fica inconformada com a frustração, considera-se uma frustração, gente, uma frustração contra Deus, principalmente, porque se eu me frustro com aquilo que eu achava que vinha, né, um menino ou uma menina, Deus, lá, com o nosso planejamento, a gente esquece que planeja, gente. A gente sofre de uma anamnese lacunar, só o que interessa. Então, inconformada, procura transferir para o filho todas as emoções que acalentou durante a gestação e passa a tratá-lo de maneira esdrúxula, vestindo a criança com roupas que tendem a um estilo feminino, ensinando hábitos tipicamente femininos. Então, tanto um quanto o outro contexto pode deflagrar conflitos psicológicos na pobre da criança, gente. Afinal de contas, sou um homem, sou uma mulher, o que eu sou? Né? Então, quando o filho estiver transitando pela fase da puberdade, da adolescência, ele vai experimentar, ele quer saber de que ele gosta, o que ele é. Então, cabe aos pais amar o filho e não o sexo biológico no qual ele se encontra. E está aqui no livro Adolescência e Vida, também de Joaninha, no capítulo 22, o adolescente e os transtornos sexuais. Vamos já encerrando, que os episódios de comportamento homossexual também podem estar relacionados, esse aí é supimpa, esse fecha com chave de ouro, aos fenômenos de obsessão espiritual. Agora não vai todo mundo aí, que é preconceituoso, dizer que está todo mundo obsediado que for homossexual, pelo amor de Deus, hein? Até espírita mesmo. Vamos para a desobsessão para tirar esse encosto. Não é nada disso. O que não é uma regra, embora ocorra com certa frequência. Não está dizendo aqui com muita frequência, com frequência absoluta. Certa frequência. Conhecemos um número extenso, o Divaldo fala aqui, de casos nos quais a influência de desencarnados é um fator preponderante. Aí ele diz aqui um caso muito interessante, porque pode ser observado
por diversos fatores que correspondem por esse fenômeno da homossexualidade como expressão do comportamento humano. Está aqui o livro que nós estamos até estudando, Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, lá no capítulo 10, Homossexualidade e Educação. Então, no caso da bissexualidade, nós vamos nos deparar, e vamos fechar nossa boquinha, com um fenômeno que merece uma análise mais criteriosa, que esse comportamento passou a ser um fenômeno de grande divulgação. Lembram lá? Eu me lembro da Revolução Sexual dos anos 60 e 70, porque eu já estou mais velhinha. A música alucinante, as drogas e aqueles comportamentos maluquésimos, né? Rebeldes, deram curso a essas experimentações em busca do quê? Do prazer desvinculado dos sentimentos. Então, aqueles espíritos que muitas vezes... Não, nessa não, porque eu nasci agora, mas em outras pode ter sido eu, qualquer um de nós, que estavam reencarnados em corpos jovens, traziam do passado terríveis vícios sexuais que os induziram a manter relações sexuais promíscuas, tanto com pessoas do mesmo sexo quanto com indivíduos do sexo oposto. Portanto, a mente que experimenta transtornos sexuais profundos, insatisfação, quase sempre responde pelo comportamento bissexual, com compreensíveis exceções. Mas é o comportamento desregrado, daquela loucura bancada pela droga, pelo álcool, aquelas músicas loucas, com aquelas pessoas, espíritos que vêm, que a gente sabe, aí de muitas vezes de outras pátrias, que vêm reencarnar aqui para poder aprender. E, às vezes, acaba acontecendo isso aí. Aí, junta com a obsessão, já viu como é que fica um carnaval. Então, nós vamos encerrar, porque são 21 horas e 2 minutos. Agradecemos mais uma vez a paciência e a caridade de estarem refletindo conosco nos livros Sexo e Consciência, onde conversamos, trocamos ideias e vamos aí crescendo juntos nessa evolução, que é um processo longo e muito doloroso. Na próxima semana vamos continuar com o tema parte 2, quiçá 3, porque o tema é muito bom, porque vai desvendar de uma vez por todas essas questões de preconceito, de julgamento. Um beijo em todos os corações, amigos e amados. Não se deixem de dar o like, tocando o sininho, se inscrevendo no canal, para a gente impulsionar a nossa querida web rádio Cristo Consolador. Obrigada, amigos e amigas. Que Deus abençoe cada um de nós. Fui.